O sol havia acabado de se pôr quando Ana e Marcos chegaram à fazenda. A vastidão do milharal parecia engolir a paisagem, com fileiras intermináveis de caules altos que dançavam ao som do vento. No horizonte, os espantalhos se erguiam figuras silenciosas, guardiões imóveis do campo. "Olha só isso. Parece cena de filme, né?" comentou Ana, admirada, enquanto descia do carro. Marcos permaneceu em silêncio. Seu olhar estava fixo em um dos espantalhos. Algo nele era diferente. Enquanto os outros tinham roupas esfarrapadas e tons claros, aquele parecia envolto em uma escuridão peculiar. Suas roupas eram de um preto desbotado e o chapéu largo escondia quase todo o rosto de pano. "Que estranho", murmurou ele, mais para si mesmo do que para Ana. Os dias seguintes passaram em meio à rotina de ajustes e reformas na fazenda. Marcos, no entanto, não conseguia tirar o espantalho da cabeça. Todas as noites, quando o vento soprava, ele jurava ouvir algo mais no som das folhas balançando. Um ranger, talvez, como madeira sendo torcida. Na terceira noite, Marcos foi até a janela do quarto, incapaz de dormir. O campo era um mar de sombras escuras sob a luz da lua. Mas algo estava diferente. O espantalho, aquele de roupas pretas, parecia mais próximo. Ele piscou, achando que era um truque da luz. Mas quando tornou a olhar, o espantalho estava lá, inconfundível, inclinado de forma sutil, quase como se estivesse observando a casa. "Marcos, volta para a cama", resmungou Ana, sonolenta. Ele hesitou, mas acabou obedecendo. Deitado, sentia o coração bater rápido demais. E lá fora, o vento parecia trazer sussurros que ele não conseguia entender. Na manhã seguinte, a inquietação o venceu. Marcos decidiu explorar o milharal. O ar ali dentro era diferente, mais denso e pesado. Cada passo parecia abafado, e o som de sua própria respiração ecoava estranhamente. Os espantalhos, vistos de perto, eram ainda mais perturbadores. Os rostos de pano estavam mal costurados, e suas formas pareciam curvadas, como se lutassem contra o peso das estacas. Quando chegou ao espantalho escuro, Marcos parou. De perto ele era ainda mais estranho. As roupas pareciam molhadas, com manchas escuras que não eram apenas sujeira. A madeira da estaca estava coberta de algo que parecia limo, e o rosto de pano tinha marcas sutis, quase como cicatrizes que se formam na pele. Marcos estendeu a mão para tocar o espantalho, mas parou no último segundo. Era como se algo invisível o impedisse, um instinto primal de sobrevivência. Ele deu um passo para trás, o coração acelerado. Quando se virou para voltar, ouviu um estalo. Parou imediatamente. O som veio da direção do espantalho. Ele olhou por cima do ombro e viu a cabeça de pano inclinada para o lado, como se o observasse sair. Naquela noite, Marcos não dormiu. Sentado na sala, com uma xícara de café que esfriava em suas mãos, ele ouviu. O som do vento era mais intenso, e no meio dele, algo mais. Passos, lentamente arrastados. Ao olhar pela janela, viu marcas de pegadas no milharal. Elas iam de um espantalho para o outro, e no meio do campo, o espantalho de roupas escuras dava mais em sua estaca. O céu estava envolto em um manto negro de nuvens densas, e o vento parecia murmurar segredos antigos através das frestas da casa. Ana e Marcos estavam na sala, sentados lado a lado, em um silêncio que pesava tanto quanto o ar. A única luz vinha da lanterna de Marcos, cuja bateria já dava sinais de falhar, deixando sombras inquietas dançarem pelas paredes. No andar de cima, os passos continuavam. Arrastados, deliberados, cada ranger do assoalho soava como um aviso. Cada som ressoava dentro deles como um eco do inevitável. Tem alguém aqui com a gente." Ana sussurrou, mas não era uma pergunta. Marcos tentou responder, mas sua boca estava seca, e as palavras se perderam antes mesmo de formarem um som. Algo estava ali. Algo que não era humano. De repente, o vento cessou completamente. A casa ficou em um silêncio antinatural, como se o mundo tivesse parado de respirar. Foi então que a porta da sala começou a se abrir. Lentamente, o ranger das dobradiças se misturou a um som baixo e contínuo, como um sussurro vindo de todos os lados. A lanterna tremeu na mão de Marcos, quando o feixe de luz finalmente revelou a figura na entrada. Era o espantalho. Mas algo nele havia mudado. Não era apenas um objeto animado. Havia uma presença, uma força invisível que parecia preencher o espaço ao seu redor, tornando o ar mais pesado. O rosto de pano, antes inexpressivo, agora parecia carregar um semblante sutilmente humano, como se emoções mal formadas tentassem escapar pelas costuras tortas. "Você sente isso?"
Ana perguntou, mas sua voz parecia vir de longe, como se estivesse falando através de uma parede de vidro. Marcos sentia. Não era medo comum. Era algo primordial, uma sensação de que sua alma estava sendo despida, examinada. O espantalho não se movia, mas ele sabia que estava vivo. Ele sentia um pulsar silencioso emanando da figura, um ritmo que não pertencia a este mundo. No chão da sala, a sombra do espantalho começou a se estender. Lentamente, ela rastejava como uma tinta negra, subindo pelas paredes, engolindo o que restava de luz. Ana agarrou o braço de Marcos, mas ele mal sentia o toque dela. Tudo o que ele podia fazer era olhar. Os sussurros ficaram mais altos. Eram vozes, muitas delas falando em línguas que ele não conhecia, mas compreendia de alguma forma. Cada palavra parecia gravar-se em sua mente, como memórias que não eram suas. E então o espantalho deu um passo à frente. O movimento foi fluido demais, quase humano, mas errado. Cada articulação parecia dobrar-se em ângulos impossíveis. Com o avanço, o ambiente mudou. A sala não era mais a mesma. As paredes pareciam se afastar e o teto parecia infinitamente alto, como se a casa estivesse crescendo ao redor deles, tornando-se uma catedral para aquela entidade. Ana começou a chorar baixinho, os olhos fixos na figura que agora preenchia todo o seu campo de visão. Marcos tentou recuar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se algo invisível o segurasse. O espantalho levantou um braço. Seus dedos de arame estavam cobertos por uma substância negra que pingava no chão, e o som do gotejar era ensurdecedor no silêncio absoluto. Quando ele apontou para Marcos, o som das vozes cessou abruptamente, substituído por um único sussurro. Escolhido. Marcos sentiu um frio que parecia vir de dentro, algo que gelava sua alma. Ele tentou falar, mas não havia voz. Ele sabia, naquele momento, que não era o espantalho que o encarava. Era algo muito maior, algo antigo, que o observava através daquela forma. E no canto de sua visão ele percebeu algo terrível. Ana não estava mais ao seu lado. Marcos virou a cabeça lentamente, o coração disparado como um tambor insano. O espaço ao seu redor parecia distorcido, como se o próprio tempo se desdobrasse em ciclos de luz e escuridão. Ana, que há pouco estava agarrada a seu braço, agora não passava de uma silhueta distante, parada na beira de um corredor que antes não existia. Ana! Ele tentou gritar, mas sua voz saiu rouca, abafada, como se estivesse sendo sufocada por um véu invisível. Ela não respondeu. Seus braços caíam inertes ao lado do corpo e sua cabeça estava inclinada de um jeito estranho, como se algo invisível a segurasse pelos fios do cabelo. Em torno dela, a escuridão parecia viva, serpenteando como raízes em busca de presa. Marcos! Ana finalmente murmurou, mas a voz não parecia dela. Era baixa, quebrada, misturada com um tom que lembrava a estática de um rádio antigo. Ele está me mostrando tudo. Quem? Marcos gritou, sentindo o desespero tomar conta. Ele deu um passo à frente, mas o chão sob seus pés tremeu, como se fosse feito de algo vivo, pulsante. O espantalho continuava parado, mas seus olhos costurados pareciam segui-lo. Cada fibra de seu corpo dizia que não deveria se mover, que aquilo não era algo que ele pudesse enfrentar. Mas Ana estava ali, cada vez mais distante, e Marcos sabia que não podia deixá-la sozinha. Ele deu mais um passo, e outro. A cada movimento, o ambiente ao redor parecia se transformar. O corredor alongava-se e as paredes tornavam-se translúcidas, revelando figuras sombrias que se moviam lá dentro. Eram apenas sombras, mas ele podia sentir seus olhos. Olhos que o atravessavam, despindo-o de segredos e medos. Quando finalmente chegou perto de Ana, ele percebeu algo que gelou seu sangue. Ela estava sorrindo. Não um sorriso humano, mas algo torto, exagerado, que parecia ter sido forçado em seu rosto. Ele quer você, disse Ana, sem mover os lábios. Antes que Marcos pudesse reagir, algo o puxou. Não uma força física, mas uma presença. Uma torrente de imagens inundou sua mente. Campos queimados, um céu vermelho como sangue, rostos conhecidos e desconhecidos, todos deformados pela dor. Ele viu o espantalho erguido em uma estaca, rodeado por homens e mulheres ajoelhados, murmurando orações em uma língua esquecida. E no centro de tudo, uma figura sem forma. Algo vasto, antigo, que pairava sobre o milharal, envolvendo tudo em seu manto de escuridão. Escolhido. A voz ecoou novamente, mas dessa vez estava dentro dele. Quando Marcos voltou a si, Ana não estava mais ali. Ele estava sozinho no corredor, o silêncio esmagador. Ao olhar para trás, viu o espantalho, agora mais próximo, mais humano, os braços estendidos como se esperasse um abraço. E então ele entendeu.
Não havia saída. Marcos não sabia há quanto tempo estava ali. A casa parecia envolta em um loop interminável de escuridão, e o espantalho, com seus olhos costurados, estava agora parado a poucos passos de distância, imóvel, mas tão vivo quanto o medo que o consumia. Ele gritou por Ana mais uma vez, mas a resposta foi apenas o eco de sua própria voz, distorcida, como se a casa zombasse de sua tentativa desesperada. Foi então que a lanterna acendeu por conta própria, lançando um feixe tremeluzente que iluminou a sala por um breve instante. Marcos viu algo que nunca esqueceria. Marcas de mãos pequenas e sangrentas espalhadas pelas paredes, formando padrões intricados que pareciam runas. No chão, o círculo de milho que ele e Ana haviam visto no campo estava gravado no assoalho, queimado como uma cicatriz na madeira. No meio do círculo, um som sutil começou a emergir. Uma risada infantil, baixa e abafada, como se viesse de outro mundo. Ana? Marcos sussurrou com os olhos marejados. Mas a risada aumentou, ecoando pela casa até que se tornou um coro de vozes, todas diferentes, todas estranhas. E então, tudo parou. O silêncio voltou, denso e sufocante. O espantalho não estava mais lá. A sala estava vazia. Marcos caiu de joelhos, exausto e confuso, enquanto o cheiro de queimado enchia o ar. Quando finalmente reuniu forças para sair da casa, tropeçou até a porta da frente. O ar frio da madrugada o envolveu, e ele respirou fundo, sentindo-se momentaneamente livre. Mas ao olhar para o milharal, seu coração parou. No meio das fileiras de milho, onde antes havia apenas uma estaca vazia, agora estavam 2 espantalhos. Um com um chapéu escuro e o rosto costurado, e outro com roupas que ele reconheceu imediatamente. Era Ana. Os 2 espantalhos estavam lado a lado, imóveis, mas Marcos sentiu os olhos invisíveis deles cravados nele. Ele recuou, tropeçando na escada da varanda. Mas antes que pudesse reagir, ouviu algo. Um sussurro vindo do campo. Você também pertence a nós. Dias depois, moradores da vila vizinha relataram ter visto luzes estranhas vindo da fazenda e ouviram gritos que pareciam não ter fim. Quando a polícia foi chamada, encontrou a casa vazia. Marcos e Ana nunca foram encontrados. A única coisa que restava era o milharal, agora completamente seco, com espantalhos espalhados por todas as fileiras. Um deles tinha roupas que pareciam as de Marcos, e o caso nunca foi resolvido. Parecia infinito sob o ronco dos motores, e o calor seco do fim de tarde tornava o horizonte quase tremeluzente. O grupo de motoqueiros, formado por 5 amigos, buscava o deserto do Atacama como destino final, mas naquela noite precisavam de descanso. Ao avistarem um posto de gasolina com um pequeno hotel ao lado, decidiram parar. O lugar tinha uma aparência desgastada pelo tempo. O letreiro, piscando intermitentemente, exibia o nome Hotel Estrada Real em letras que já haviam perdido o brilho. Ao descerem das motos, um vento inesperado soprou, trazendo um cheiro de queimado que ninguém soube identificar. Parece que encontramos o cenário perfeito para um filme de terror, brincou Fábio, o mais extrovertido do grupo, enquanto tirava o capacete. É só para uma noite, cara. Amanhã cedo estamos de volta à estrada, respondeu Mariana, tentando esconder o desconforto que sentia desde que chegaram. Na recepção, um homem idoso com olhos fundos e semblante rígido os atendeu. Ele parecia hesitar antes de entregar as chaves, mas não disse nada. Apenas lançou um olhar demorado para cada um, como se quisesse decorá-los. Boa noite. Não saiam dos quartos depois da meia-noite. Foi tudo o que disse antes de desaparecer em um corredor mal iluminado. Os quartos eram simples, com móveis antigos e um cheiro de mofo que impregnava o ar. Apesar do cansaço, o grupo decidiu se reunir no restaurante ao lado do posto. Sentaram-se perto da janela, de onde era possível ver a estrada deserta e as sombras das montanhas ao longe. Vocês ouviram o que aquele velho disse? Não sair depois da meia-noite? Perguntou Lucas enquanto servia cerveja. Deve ser coisa de gente supersticiosa. Estamos no meio do nada. Eles inventam histórias para assustar os viajantes, respondeu Silvia, tentando soar confiante. Mas o garçom, um homem magro e de olhos inquietos, aproximou-se devagar. Vocês não sabem o que aconteceu aqui, não é? O asfalto da BR-116... Contato visual. Os 5 trocaram olhares. Há 20 anos, nesse exato trecho da estrada, houve um acidente. Um ônibus que transportava trabalhadores capotou e explodiu. 41 pessoas morreram queimadas. Muitos dizem que suas almas nunca deixaram este lugar. Isso é besteira.
interrompeu Fábio, rindo nervosamente. Só lendas de estrada. Mas o garçom permaneceu sério. Talvez. Mas essa noite marca o aniversário do acidente. Viajantes que param aqui costumam ver coisas. O clima na mesa ficou pesado e ninguém teve coragem de continuar o assunto. Mais tarde, cada um voltou para o seu quarto. O silêncio do hotel era absoluto, exceto pelo som ocasional do vento. Mariana, deitada, olhou para o relógio. 23h50. O cansaço lutava contra uma sensação inexplicável de alerta. Foi quando ouviu passos no corredor. Lentos e arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço. Ela abriu a porta, mas o corredor estava vazio. Apenas a luz fraca das lâmpadas tremeluzia. No quarto ao lado, Lucas acordou com o som de vozes sussurradas, muitas vozes, todas misturadas. Ele abriu a janela e olhou para o posto. Ao longe, na estrada, viu um ônibus parado. O veículo estava carbonizado e luzes fracas pareciam piscar dentro dele, como se alguém ainda estivesse lá. Antes que pudesse reagir, sentiu uma mão tocar seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Enquanto isso, Fábio tentava dormir, mas sentia o colchão afundar, como se alguém estivesse sentado ao seu lado. A cada vez que abria os olhos, via apenas a cadeira no canto do quarto se mover ligeiramente, emitindo um rangido suave. Meia-noite chegou, e em cada quarto, a temperatura caiu de forma súbita. Mariana ouviu um som de batidas na parede, Lucas viu sombras se moverem pela janela, e Silvia sentiu algo puxar as cobertas de sua cama. No corredor, passos começaram a ecoar, mas dessa vez eram rápidos, acompanhados por um riso infantil que se misturava a gritos distantes. O pânico tomou conta do grupo e todos correram para o saguão. Mas quando se encontraram, perceberam que algo estava errado. No relógio da parede, os ponteiros giravam descontroladamente. A porta da entrada estava aberta e o vento forte trazia vozes carregadas pelo deserto, como um coro distante. Do lado de fora, as luzes do posto piscavam ininterruptamente, e no reflexo do vidro, um ônibus em chamas parecia se aproximar pela estrada. Algo os observava, e estava cada vez mais perto. O som do vento agora era ensurdecedor, mas não abafava os sussurros que pareciam preencher cada canto do hotel. As luzes tremulavam, lançando sombras distorcidas nas paredes. O grupo estava reunido no saguão, mas ninguém tinha coragem de cruzar a porta para o lado de fora. Isso não pode ser real, murmurou Mariana, os olhos fixos no reflexo do ônibus em chamas no vidro. Real ou não, precisamos sair daqui, gritou Lucas, agarrando Fábio pelo braço. Antes que alguém pudesse se mover, o relógio na parede parou bruscamente, os ponteiros congelando exatamente em 0h13. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se o próprio som tivesse sido arrancado do mundo. Foi então que eles ouviram gritos, agudos e aterrorizantes, vindos de todos os lados. Próximos, mas também distantes, como ecos viajando por uma dimensão esquecida. Mariana tapou os ouvidos, mas os gritos não cessavam dentro de sua cabeça. De repente, a porta do hotel se escancarou com uma força sobrenatural, revelando a estrada deserta. O ônibus que haviam visto no reflexo não estava mais lá, mas as marcas de pneus queimados se estendiam até a entrada, como se algo tivesse passado por ali momentos antes. Vamos sair daqui! Gritou Fábio, mas ao dar o primeiro passo, uma figura apareceu na entrada. Era um homem. Seu corpo estava coberto de cinzas e suas roupas eram trapos queimados. Ele levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto desfigurado, com olhos opacos que pareciam olhar diretamente para cada um deles. Vocês não deviam estar aqui, disse a figura, sua voz baixa, mas clara, como se fosse sussurrada diretamente em suas mentes. Antes que alguém pudesse responder, mais formas começaram a emergir da escuridão do lado de fora. Homens, mulheres, até crianças, todos com trapos carbonizados e olhos mortos, se aproximavam em silêncio. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que as figuras não deixavam pegadas no chão empoeirado. Eles estão nos cercando! Silvia gritou, agarrando a mão de Mariana. No mesmo instante, as luzes do hotel se apagaram completamente, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. O som de passos arrastados ecoava ao redor, cada vez mais próximos. Fábio tentou usar a lanterna do celular, mas ao acender, a luz revelou algo que o fez congelar. Atrás dele, uma mulher de cabelos queimados e rosto desfigurado o observava, sorrindo de um jeito torto e perturbador. Ele gritou e deixou o celular cair, mas sentiu algo frio e pegajoso agarrar seu tornozelo, puxando-o para trás com força.
O restante do grupo começou a correr às cegas, guiados apenas pelos sons de suas próprias respirações ofegantes e pelos sussurros que pareciam vir de todas as direções. Mariana, com o coração batendo como um tambor, encontrou uma porta e a empurrou com força. Quando finalmente saíram, o ar frio os envolveu. Mas algo estava errado. O posto de gasolina havia desaparecido. O hotel não estava mais lá. Apenas a estrada permanecia, infinita e deserta. E no horizonte as luzes do ônibus em chamas ressurgiram, tremeluzindo como faróis de um julgamento inevitável. O som de um motor distante começou a crescer e junto com ele os gritos retornaram, agora mais altos, mais desesperados. O vento carregava vozes que sussurravam nomes, os nomes deles. As luzes do ônibus pareciam cada vez mais próximas, iluminando a estrada deserta com um brilho alaranjado, como um farol vindo diretamente do inferno. O som do motor se misturava aos sussurros e gritos que preenchiam o ar, criando uma cacofonia enlouquecedora. Mariana segurava o braço de Sylvia com tanta força que suas unhas quase perfuravam a pele. "Isso não pode estar acontecendo!" ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo vento cortante e pelas vozes espectrais que se sobrepunham umas às outras. Lucas apontou para a estrada. "Corram! Não temos outra escolha." Eles começaram a correr pela BR-116, mas os passos eram pesados, como se o chão sugasse suas forças. O asfalto parecia interminável e a escuridão ao redor os envolvia como um manto sufocante. De repente, Fábio, que estava mais atrás, tropeçou e caiu. Quando tentou se levantar, sentiu algo gelado e áspero agarrar sua perna. Ele olhou para baixo e viu uma mão carbonizada saindo do asfalto, os dedos ossudos apertando seu tornozelo com força desumana. "Me ajudem!" ele gritou, mas antes que alguém pudesse reagir, outras mãos começaram a emergir do chão, agarrando seus braços e arrastando-o lentamente para baixo. Mariana e Lucas tentaram segurá-lo, mas era como lutar contra um redemoinho invisível. Os gritos de Fábio cessaram, e tudo o que restou foi uma mancha escura onde estivera momentos antes. O restante do grupo continuou correndo, agora sem direção, apenas tentando escapar. A estrada parecia se transformar, curvando-se e fechando-se ao redor deles, como um labirinto que os empurrava de volta ao ponto de partida. E então, eles o viram novamente. O ônibus. Agora parado no meio da estrada, as portas abertas, como uma boca faminta esperando por sua próxima refeição. De dentro, sombras humanoides se projetavam contra o brilho laranja, seus corpos contorcidos de formas antinaturais. Eles sussurravam palavras que ninguém conseguia compreender, mas que enchiam seus ouvidos com uma sensação de culpa e desespero. Sylvia começou a chorar, suas pernas tremendo enquanto dava um passo involuntário em direção ao ônibus. "Não podemos ir até lá", gritou Lucas, segurando-a pelo braço. Mas algo estava os puxando. Não fisicamente, mas dentro de suas mentes. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de uma força irresistível, uma presença que os atraía, prometendo tanto redenção quanto condenação. De repente, Mariana percebeu algo. As sombras que vinham do ônibus tinham rostos, não qualquer rosto, mas os deles. Reflexos distorcidos, como um espelho que mostrava versões corrompidas de suas próprias almas. E então uma risada ecoou pelo deserto. Não era humana, era algo antigo, profundo, como se o próprio vazio estivesse zombando deles. Lucas deu um passo para trás, mas o chão parecia desmoronar sob seus pés, revelando um abismo escuro. Ele gritou, mas sua voz foi cortada quando uma força invisível o puxou para dentro. Mariana e Sylvia ficaram sozinhas, a luz do ônibus iluminando seus rostos pálidos, enquanto elas se agarravam uma à outra, incapazes de se mover. O vento parou. O silêncio retornou. E o ônibus soltou uma última buzinada que ecoou pela imensidão do nada. Mariana e Sylvia estavam paralisadas, os olhos fixos nas portas abertas do ônibus, que pareciam respirar, expandindo-se e contraindo-se como pulmões de uma criatura viva. O brilho alaranjado iluminava seus rostos, expondo lágrimas congeladas pelo pavor. Sem aviso, um som baixo e gutural veio do interior do veículo. Não era um motor, mas algo mais profundo, como um grito abafado que parecia vir de dentro da própria estrada. As sombras humanoides começaram a descer as escadas do ônibus, movendo-se de forma errática como marionetes controladas por mãos invisíveis. Sylvia tentou recuar, mas sentiu o chão sob seus pés começar a rachar. Pequenas fissuras surgiram no asfalto, liberando um vapor negro e sufocante que parecia sugar o ar ao redor. Mariana segurou sua mão com força, mas algo em seus olhos havia mudado. Não há como escapar.
sussurrou Mariana. Sua voz não soava mais como a dela. Silvia a encarou, horrorizada. O rosto de Mariana parecia se transformar, suas feições se contorcendo, como se outra pessoa estivesse tentando emergir de dentro dela. De repente, as luzes do ônibus brilharam com intensidade cegante. Silvia tentou proteger os olhos, mas quando abriu novamente, estava sozinha. Mariana havia desaparecido. O silêncio era absoluto. Não havia vento, nem gritos, apenas o som de seu próprio coração martelando em seu peito. Silvia olhou ao redor, os olhos desesperados buscando algum sinal de vida, mas encontrou apenas o ônibus. As portas estavam agora fechadas, e no lugar das janelas, rostos desfigurados pressionavam-se contra o vidro, seus olhos mortos fixos nela. Ela gritou, mas sua voz foi cortada por uma força invisível que apertava sua garganta. Ao olhar para o chão, percebeu que as rachaduras haviam se transformado em um abismo negro, do qual mãos carbonizadas começaram a emergir. Uma risada ecoou novamente, profunda e desumana, preenchendo o vazio ao redor. Silvia sentiu suas pernas cederem, sendo puxada para baixo enquanto as luzes do ônibus piscavam freneticamente. Antes de ser consumida pela escuridão, uma última visão congelou sua mente. Seu próprio rosto, refletido na janela do ônibus, torcido em um sorriso macabro. Na manhã seguinte, o posto e o hotel estavam novamente em silêncio, intocados, como se nada tivesse acontecido. Apenas as motos permaneciam estacionadas, cobertas por uma fina camada de poeira, como monumentos esquecidos de algo que ninguém jamais entenderia. E na estrada deserta, o som distante de um motor ressoava, cada vez mais fraco, desaparecendo na vastidão do nada. A chuva caía pesada, engolindo a noite como um véu denso e opressor. Lucas apertava o volante, atento à estrada escura, onde apenas os faróis cortavam a escuridão. O rádio chiava, o som intermitente competindo com o barulho incessante da água batendo no para-brisa. Ele estava perdido em pensamentos. A memória da avó ainda fresca em sua mente, quando algo chamou sua atenção. À beira da estrada, uma figura pequena, imóvel, destacava-se no meio da tempestade. Ele piscou, achando que fosse uma ilusão provocada pela chuva, mas não. Era uma menina. Descalça, com um vestido branco ensopado colado ao corpo, ela segurava um urso de pelúcia velho e maltrapilho. Os cabelos castanhos estavam grudados no rosto e o frio parecia fazer seus ombros tremerem. Lucas freou o carro bruscamente, o som dos pneus na água ecoando como um grito abafado. Ele abaixou o vidro e o vento frio invadiu o carro, trazendo um cheiro estranho. Terra molhada misturada com algo metálico. Ei, você tá bem? Tá perdida? Gritou, com a voz elevada para superar o barulho da chuva. A menina levantou o rosto devagar, revelando olhos grandes e escuros que pareciam absorver a luz. Por um momento, ela ficou apenas olhando para ele, como se decidisse se devia responder. Eu tô com frio, murmurou, quase como um lamento. Lucas olhou em volta. Não havia ninguém, nem um carro, nem uma casa, apenas a estrada deserta e a floresta escura. Ele hesitou por um momento, mas abriu a porta do passageiro. Entra. Não dá para ficar aqui na chuva. A menina caminhou lentamente até o carro e subiu, sem dizer nada. O urso continuava apertado contra o peito. A porta fechou com um rangido seco, e o som da chuva ficou abafado, mas o frio que ela carregava parecia ter entrado junto. Enquanto Lucas acelerava, o silêncio entre eles tornou-se palpável, quase sufocante. Ele lançou um olhar rápido para a menina, tentando entender quem era ela e o que fazia ali. Mas tudo nela parecia um mistério que ele não sabia como desvendar. A chuva castigava o para-brisa, enquanto Lucas dirigia pela estrada deserta. A menina sentada ao seu lado parecia uma presença etérea, quase irreal. O vestido branco dela, agora seco apesar da chuva que ainda caía lá fora, parecia reluzir sob a luz fraca do painel do carro. Como é seu nome? Perguntou ele, sem tirar os olhos da estrada. Clara. A resposta veio seca, sem emoção, como se fosse ensaiada. Lucas lançou um olhar rápido para ela. A menina continuava abraçada ao urso, encarando o vazio com uma intensidade desconcertante. Onde estão seus pais? Ele arriscou. Eles me deixaram. A voz dela era suave, mas carregava um peso que Lucas não conseguia ignorar. O silêncio que se seguiu era opressor, tão denso que parecia tomar conta do carro. Clara virou o rosto lentamente para ele, seus olhos grandes e escuros refletindo os faróis que cortavam a escuridão da estrada. Ele gosta de você. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem? Ela levantou o urso de pelúcia, apontando para ele. Ele.
Lucas riu, tentando afastar a sensação de desconforto. É só um urso, Clara. A menina não respondeu. Continuou olhando para o brinquedo, os dedos pequenos acariciando os olhos de botão com um cuidado estranho. Ele disse que você não devia ir para lá. Lucas pisou no freio instintivamente, o carro derrapando por alguns metros antes de parar. Ele virou-se para Clara, o coração disparado. O que você quer dizer com isso? Clara não respondeu, apenas desviou o olhar para a janela, o urso agora repousando em seu colo. O motor começou a engasgar, um som rouco que se misturava ao som da chuva. Lucas girou a chave na ignição, mas o carro morreu completamente. Ele suspirou, frustrado, e olhou para Clara novamente. Ela estava quieta, os olhos fixos em algo além do para-brisa. Ele está aqui, disse ela, quase como um sussurro. Lucas olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Ainda assim, a sensação de que algo o observava crescia a cada segundo. Ele tentou abrir a porta do carro, mas hesitou. Quando finalmente saiu para verificar o motor, a chuva gelada o atingiu como uma faca. Ele abriu o capô, mas não encontrou nada de errado. Ao voltar para o carro, encontrou o banco do passageiro vazio. Seu coração disparou. Clara, chamou, a voz tremendo. Nada, apenas o som da chuva agora mais abafado, como se o mundo ao redor estivesse se fechando sobre ele. Lucas girou a cabeça de um lado para o outro, tentando enxergar algo através da cortina de chuva. A estrada parecia engolida pela escuridão, e a única luz vinha dos faróis do carro, que iluminavam o asfalto vazio e a borda das árvores, imóveis como sentinelas sinistras. Clara, ele chamou novamente, agora mais alto. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva, insistente e implacável. Ele deu alguns passos para longe do carro, o corpo tremendo, não apenas de frio, mas de uma sensação crescente de que algo estava muito errado. Então algo chamou sua atenção. Pequenas pegadas, marcadas na lama à beira da estrada. Elas seguiam para a floresta. Droga! Murmurou, passando a mão pelos cabelos molhados. Hesitou por um momento, mas não podia simplesmente deixá-la ali. Respirando fundo, seguiu as pegadas, seus sapatos afundando na terra úmida. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse tentando prendê-lo. A floresta era ainda mais escura. As árvores altas e fechadas transformavam o espaço em um túnel sufocante e os galhos balançavam levemente com o vento, como mãos estendidas tentando agarrá-lo. Clara! Gritou a voz ecoando de forma estranha, como se o som fosse absorvido pela própria escuridão. Foi então que ele a viu. Ela estava parada a alguns metros de distância, de costas para ele, com um urso de pelúcia pendendo frouxo em sua mão. Clara, o que você está fazendo? Você não pode ficar aqui, disse ele, aproximando-se lentamente. Ela não respondeu, nem se moveu. Parecia congelada, uma estátua sob a luz pálida que filtrava-se entre as árvores. Quando Lucas finalmente chegou perto, estendeu a mão para tocar seu ombro. No instante em que seus dedos encostaram no tecido molhado do vestido, ela se virou bruscamente. Os olhos de Clara não eram mais humanos. Eram dois orbes negros, brilhando como vidro molhado, e seu rosto, que antes era infantil e frágil, agora parecia distorcido, com um sorriso largo e errado que mostrava dentes demais. Lucas tropeçou para trás, caindo no chão encharcado. Ele está com você agora, disse Clara, mas a voz que saiu não era dela. Era profunda, grave, como se algo muito maior estivesse falando através dela. De repente, a floresta parecia viva. Os galhos das árvores começaram a se mexer, estalando e rangendo como ossos sendo quebrados. O vento aumentou, trazendo sussurros que Lucas não conseguia entender, mas que pareciam chamar seu nome. Lucas tentou se levantar, mas seus músculos não respondiam. Ele sentia algo pesado pressionando contra o chão, algo invisível, mas inegável. Clara deu um passo à frente, sua silhueta agora completamente inumana, e o urso de pelúcia em sua mão começou a se mexer, como se tivesse vida própria. O sussurro no vento transformou-se em um grito ensurdecedor, e tudo ao redor dele desapareceu em uma escuridão absoluta. O grito que envolveu Lucas parecia vir de todos os lados, um som que não era apenas ouvido, mas sentido, como uma pressão esmagadora em seu peito. Ele tentava gritar, mas sua voz parecia sufocada, presa na garganta. De repente o som cessou. A escuridão que o engolia foi substituída por uma penumbra opressiva. Ele abriu os olhos, agora acostumados à falta de luz, e percebeu que não estava mais na floresta. Lucas estava de volta à estrada, deitado no asfalto molhado. O carro estava ali com os faróis ainda ligados, iluminando a chuva que continuava a cair. Ofegante, ele se sentou e olhou ao redor, confuso. Clara?
chamou, a voz falha. Nenhuma resposta. Ele olhou para o carro e notou algo estranho. No banco do passageiro, o urso de pelúcia estava sentado, virado em sua direção. Seus olhos de botão pareciam brilhar de forma antinatural sob a luz interna do veículo. Lucas se levantou, o corpo dolorido, e deu passos hesitantes em direção ao carro. Cada passo parecia mais difícil, como se o ar ao redor dele estivesse ficando mais denso. Quando chegou perto, abriu a porta com cuidado, e o urso tombou para o lado, como se tivesse sido jogado ali de forma desleixada. Ele o pegou, suas mãos tremendo. "O que é isso?" murmurou enquanto olhava o brinquedo. Foi então que ele percebeu algo estranho. O tecido do urso estava úmido, mas não com água da chuva. Era algo mais espesso, mais escuro, sangue. Lucas jogou o urso no banco e deu um passo para trás, o coração batendo descontroladamente. Quando levantou os olhos para o retrovisor, o sangue gelou em suas veias. No banco de trás, Clara estava sentada. Não era mais a menina frágil que ele tinha encontrado. Sua pele estava pálida como cera e os olhos, agora vazios e escuros, brilhavam com uma luz sinistra. "Você não devia ter parado." A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas ressoava como um trovão em sua mente. Lucas tentou correr, mas as portas do carro se fecharam com força, como se empurradas por mãos invisíveis. Ele puxava as maçanetas desesperadamente, mas nada cedia. O ar dentro do veículo começou a esfriar rapidamente, a ponto de sua respiração criar nuvens de vapor. "Você não pode fugir." A voz dela agora parecia vir de todos os cantos. A luz dos faróis começou a piscar e o som da chuva se tornou distante, quase inexistente. Quando Lucas olhou para frente e viu a estrada desaparecer, substituída por um vazio absoluto. Clara apareceu no banco do motorista, o rosto distorcido em um sorriso macabro. "A estrada termina aqui." Ela estendeu a mão para ele, enquanto o urso de pelúcia, agora em pé no painel, começou a rir, um som agudo e distorcido que ecoava na escuridão. Tudo ao redor de Lucas começou a girar, como se a realidade estivesse sendo puxada para dentro de um redemoinho. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo vazio, então tudo ficou silencioso novamente. Quando Lucas despertou, estava deitado no meio da estrada, a chuva agora transformada em um gotejar tímido que tocava sua pele. Ele se sentou devagar, o corpo exausto e a mente confusa. Ao olhar ao redor, percebeu que o carro não estava mais lá. Apenas a estrada vazia se estendia diante dele, cercada pela floresta silenciosa. Tentando organizar os pensamentos, ele notou algo em sua mão. Era o urso de pelúcia, encharcado e sujo, mas intacto. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele o jogou longe, mas o objeto caiu de pé, como se algo invisível o mantivesse ereto. De repente, uma risada infantil ecoou pela estrada, baixa e distante, mas inconfundível. Lucas se levantou rapidamente e começou a correr, sem olhar para trás. O som da risada crescia, acompanhando cada passo seu, até que ele tropeçou e caiu. Quando olhou para frente, viu uma casa ao longe. Era a casa de sua avó. A fachada familiar parecia diferente, as janelas escuras parecendo olhos que o observavam. Lucas hesitou, mas não havia para onde mais ir. Ao se aproximar, notou que a porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Ele respirou fundo, empurrou-a devagar e entrou. O cheiro de madeira velha e mofo o envolveu imediatamente. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era um vazio opressor, como se o próprio espaço estivesse à espera. E então, na sala de estar, sobre a poltrona onde sua avó costumava sentar, estava Clara. O urso de pelúcia descansava em seu colo e aquele mesmo sorriso frio e inumano adornava seu rosto. "Bem-vindo, Lucas", disse ela, a voz agora profunda e distorcida. "Nós estávamos te esperando." As luzes da casa piscaram e a porta se fechou com um estrondo atrás dele. E naquele instante, Lucas soube que não havia mais saída.